Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva, sim, como chuva seródia, que rega toda a terra e dá o seu fruto. Amém. O capítulo 6 do livro do profeta Oséias, ele começa com uma convocação de Deus para que Israel, Judá e Efraim, que formavam o povo de Deus, pudesse então voltar a Deus. Esse é o cerne do capítulo 6 de Oséias, que Israel, Judá e Efraim voltem a Deus. Voltem a Deus para quê? Para desenvolver relacionamento profundo com Deus, para desenvolver intimidade com Deus. Quando nós pensamos em intimidade com Deus, à luz de Oséias 6, nós temos que nos lembrar que para obter esta intimidade com Deus, cada um de nós precisa fazer pelo menos 4 coisas. Em primeiro lugar, a intimidade com Deus, ela acontece como fruto de arrependimento. É muito interessante como Oséias, inspirado pelo Espírito Santo, ele acusa tanto os pecados de Israel, como os pecados de Judá, como os pecados de Efraim. E estes pecados que Israel cometia, que Judá cometia e que Efraim cometia, esses pecados, eles geravam separação entre o povo de Deus e Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 59, ali está escrito a consequência mais horrenda e drástica do pecado, quando diz que eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades sempre fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem e encobrem o rosto de Deus de vós, e fecha o ouvido de vós para Deus, de modo que não possa ouvir. É muito interessante que o Oséias, ele vai denunciar o pecado de Judá e de Efraim. E quais eram os pecados que Judá e que Efraim cometiam? Eu quero que você leia o capítulo 5 de Oséias, o versículo de número 10, que diz assim, a respeito de Judá: os príncipes de Judá são como os que transpassaram os limites. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Deus denuncia o pecado de Judá e o pecado de Efraim. E qual é o pecado que Judá comete? Judá não respeita os limites territoriais das tribos que ocupam Judá. Judá havia se tornado um país, e esse país, ele tinha um território, e o território mais próximo do país de Judá era o território de Benjamim. E se você for analisar o contexto de Oséias, você vai ver que os reis de Judá, num ato de malandragem, num ato de esperteza, sorrateiramente, eles acabaram inventando e por meio de uma fraude estenderam as fronteiras de Judá dentro do território de Efraim, dentro do território de Benjamim.
E quando eles fizeram isso, Deus se manifestou e disse: Judá, eu estou vendo o que vocês estão fazendo. Vocês estão pegando a cerca do terreno de vocês, vocês estão pegando a fronteira de vocês, e vocês estão ampliando esta fronteira, tomando território de Benjamim. E é muito interessante que parece que Deus não precisaria entrar nesse tema, mas esse tema, desta ideia de que você precisava respeitar os limites territoriais tribais, era um tema que Deus já havia tratado lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 27, versículo 17, quando diz assim: maldito aquele que remover os limites do seu próximo e tomar terra alheia, e todo o povo dirá: amém, ele é um maldito. O pecado de Judá é que Judá estende as suas fronteiras. O pecado de Judá é que Judá não respeita os limites da sua geografia. Os pecados de Judá, ou o pecado de Judá, é que Judá invade injustamente o território de Benjamim. Isso foi ignorado por Benjamim, isso foi ignorado pelas outras tribos, mas isso não foi ignorado por Deus. Deus viu Judá fraudando o direito do seu irmão. E Deus então se manifesta através de Oséias e diz: porque Judá, os príncipes de Judá, transpassaram os limites, eu derramarei sobre eles o meu juízo, como se derrama água sobre a terra. Agora Deus não aponta apenas os pecados de Judá, Deus aponta também os pecados de Efraim, porque o pecado de Judá, ele tem a ver com a ganância. É a ganância que nos faz entrar no direito do outro, é a ganância que nos leva a tomar o que é do outro. A ganância, ela tem 3 marcas: nos faz desejar o que é direito do outro, nos faz querer mais coisas que o outro, e nos faz ter ou desejar ter mais do que aquilo que nós precisamos. Judá é ganancioso, Judá é desejosa de ter além daquilo que precisa, e aí então estende os seus limites. O povo ignora, mas Deus não ignora. E Deus diz: Judá, eu tenho visto o que vocês estão fazendo, tomando o direito de Benjamim. E apesar de Benjamim não fazer nada, das outras tribos não fazerem nada, assim diz o Senhor, porque vocês estão sendo gananciosos, eu vou derramar juízo sobre vocês. Uma outra coisa que Oséias vai fazer é denunciar os pecados de Efraim. E quais são os pecados de Efraim? Oséias 5,11 diz assim: Efraim está oprimindo e quebrantando no juízo, porque quis andar após a vaidade. Se o pecado de Judá tem a ver com não respeitar os marcos e as fronteiras, os pecados de Efraim têm a ver com a injustiça social. Efraim é injusto. Quando fala de Efraim aqui, é de todo o povo, de todo o território, praticando a injustiça social, não respeitando os mais fracos, não respeitando os mais pobres, não respeitando os desvalidos, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Todas as vezes que acontece um pecado de injustiça social, pode ser que os homens ignorem, mas Deus não ignora. Deus vem com juízo e diz: eu estou vendo, Efraim, o que vocês estão fazendo com os irmãos de vocês, vocês não estão sendo justos. É muito interessante o que diz Amós, capítulo 4, versículo 1, quando diz: ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis aos pobres,
que esmagais aos necessitados, e que dizeis aos vossos homens: dai-me cá, porque nós beberemos o sangue deles. Aqui, através de Amós e através de Oséias, Deus está apontando, Deus está elencando um pecado que está acontecendo em Israel, no território de Efraim. E que pecado é esse? É o pecado da luxúria, é o pecado da injustiça social. A injustiça social é um pecado que é ignorado entre os homens. Os homens dão de ombro, mas há um Deus nos céus que nos vê quando pisamos nos pobres. Há um Deus nos céus que nos vê quando somos preconceituosos. Há um Deus nos céus que nos vê quando discriminamos as pessoas. Há um Deus nos céus que nos vê quando não damos o direito do outro. Há um Deus nos céus que vigia toda a terra e que diz a Efraim: Efraim não está respeitando o direito dos mais fracos. Os fracos não têm força para se levantar contra Efraim, mas eu, o Senhor, me levantarei, porque eu defendo o oprimido, o necessitado, o pequeno e aquele que não tem vez. Aleluias, glória a Deus. É muito interessante que o Amós, ele fala que as mulheres das montanhas de Samaria, que pegam um território, uma parte do território de Efraim, ele as compara como vacas de Bazã. Quando você pensar nesse termo, vaca de Bazã, quer dizer uma linguagem camponesa que o Amós usa, e que quer dizer o seguinte: lembram de Og, rei de Bazã, que a Bíblia diz que na caminhada, quando Israel estava atravessando o deserto, Og, rei de Bazã, disse para Israel: aqui no nosso território vocês não vão atravessar. E aí então Deus mandou um exército de vespões para destruir o exército de Og, rei de Bazã, e o próprio Og. E aí Deus então deu aquela terra para Israel. Quando Og morreu, Israel tomou as fronteiras, tomou o limite de Bazã, e ali ficaram algumas tribos, e o pasto ali era muito produtivo, um pasto extremamente fértil. Qualquer capim que você plantava lá dava, e o plantio era tão vigoroso, tão virtuoso, que as vacas eram vacas cevadas, fortes. Mas quando você tirava aquela vaca e levava para o limite de outra tribo, esta vaca emagrecia, mirrava e ia à morte por causa da inanição, da fome. E aí então as vacas de Bazã ficaram conhecidas como aquelas vacas que eram cheias de luxúria, porque tinham riqueza, mas era só para elas, tinham beleza, mas era só para elas, tinham alimentos, mas era só para elas. E aí então o Amós toma essa expressão e essa imagem e diz assim: todas as vezes que as mulheres e que os homens querem a riqueza apenas para eles mesmos, não querem olhar para os fracos, não querem olhar para os pobres, não querem olhar para os discriminados, não querem olhar para aqueles que são estrangeiros, não querem olhar para os órfãos, não querem olhar para a viúva, todas as vezes que há injustiça social, estas pessoas se comportam como as vacas de Bazã. Mas do mesmo jeito que Deus pune a Judá porque estendeu os seus limites territoriais, Deus vai punir Efraim. Por quê? Porque Efraim está praticando a injustiça social. A injustiça social não é um problema político, a injustiça social não é um problema filosófico, a injustiça social não é um problema apenas na esfera estatal, não, a injustiça social é um problema espiritual. E quando Deus vê a injustiça acontecendo, o pobre sendo esmagado e ficando cada vez mais pobre, e a balança da relação social se tornando extremamente desigual, Deus se levanta sobre a terra para derramar juízo sobre a terra e fazer justiça ao pobre e ao necessitado. E aí então, depois que Deus expõe os pecados de Judá e de Efraim, Deus fala com Judá e com Efraim, o que está no versículo 15 do capítulo 5 de Oséias, que diz assim: eu irei e depois eu voltarei para o meu lugar, até que vocês, Judá e Efraim,
se reconheçam então culpados, e quando a culpa de vocês, porque vocês estão praticando a injustiça, quando a culpa de vocês, porque vocês não estão respeitando a minha palavra, quando a culpa de vocês vier sobre vocês, que vocês se arrependam e busquem a minha face, e estando angustiados de madrugada me busquem, e vocês vão me encontrar, quando vocês me buscarem com arrependimento. Não é possível Judá ter intimidade com Deus se não houver arrependimento. Não é possível Efraim ter intimidade com Deus se não houver arrependimento. Não é possível que nós, irmãos, tenhamos intimidade com Deus se não nos arrependermos de todos os nossos pecados e de todos os nossos erros. A palavra arrependimento vem do termo grego metanoia. E metanoia quer dizer mudança de mente, mudança de sentimento e mudança de atitude. A mensagem do cristianismo é uma mensagem de arrependimento. João Batista no deserto pregava dizendo: arrependei-vos. Jesus Cristo iniciou o seu ministério tríplice de pregação, ensino e milagres, baseando a sua pregação numa temática só: arrependei-vos. Os discípulos foram de 2 em 2, em casas, em vilarejos, em aldeias. Os discípulos chegavam nas casas, batiam, e quando as pessoas vinham para ouvir, eles entregavam a mensagem do reino de Deus. E qual era a mensagem? Arrependei-vos. O apóstolo São Pedro, quando a igreja começou, depois da descida do Espírito Santo, no evento do Pentecostes, o apóstolo Pedro pregou o seu primeiro sermão. E qual era a tônica desse sermão? Era a seguinte: arrependei-vos, pois, e vos convertei-vos, para que assim venham os tempos de refrigério, pela presença do Espírito Santo de Deus sobre vocês. Arrependei-vos. Quem quer ter intimidade com Deus precisa se arrepender. Não existe intimidade sem arrependimento. Não existe intimidade sem percepção dos pecados. Não existe intimidade sem análise dos erros, conscientização desses erros, e então nos arrependermos e buscarmos ao Senhor com o desejo de encontrá-lo. E quando há arrependimento, aleluias, o Senhor nos encontra e estabelece relacionamento conosco. Aleluias. Às vezes nós achamos que devemos nos arrepender só da prática de grandes pecados, Ana, só da prática da prostituição, do adultério, da idolatria. Vejam, irmãos, que para Deus não há pecadinho ou pecadão. Deus, Ele não faz distinção, pastor, entre a injustiça social, entre tentar tomar um metro do terreno do vizinho, e entre pecados muito mais gravosos. Para Deus, pecado é pecado. E quando o Espírito de Deus se revela, quando a palavra de Deus vem, a vontade de Deus é que nós percebamos os nossos pecados, nos conscientizemos das nossas falhas e nos arrependamos diante de Deus em humilhação e em súplica, dizendo: tá bom, Senhor, é verdade que eu não cometi nenhum daqueles chamados pecados capitais, mas todos os dias da minha vida eu preciso me arrepender, porque em alguma área eu entristeço o seu Espírito. Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluias. Aleluias. Não existe intimidade com Deus sem arrependimento. Segundo, a intimidade com Deus, ela acontece, em segundo lugar, como fruto não apenas do arrependimento, mas da confissão dos pecados. É muito interessante como Oséias, ele aponta que Judá e Efraim não podem apenas se arrepender, mas antes devem vir e confessar seus pecados diante de Deus. Oséias usa uma imagem interessante no versículo 14 e o versículo 15 do seu livro, no capítulo 5. Olha aí o que diz: porque para Efraim eu serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá, e eu despedaçarei, e ir-me-ei embora, e arrebatarei, não haverá quem livre. Aqui Deus está dizendo assim:
eu vou me levantar como um leão por causa do pecado de Efraim. Eu vou me levantar como filho do leão por causa do pecado de Judá. Mas eu vou fazer como o leão faz. Eu vou atacar a minha presa, vou atacar Efraim, vou atacar Judá. Mas depois que eu ferir, como um leão que fere a sua presa, como um leão que fere a sua vítima, depois que eu ferir tanto Judá quanto Efraim, depois que eu os ferir, eu não vou permitir que eles morram nesse processo de juízo. Eu vou feri-los, e quando eu perceber que eles já estão extremamente feridos, eu vou me afastar deles, e eu vou ficar perto destas vítimas, aguardando que elas se levantem, mesmo tendo pouca força, e elas se arrependam, e elas venham perto de mim e digam a mim: Senhor, eu confesso os meus pecados, restaura a minha sorte. E aí vem o versículo 6, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: então eu quero fazer uma convocação a Efraim e a Judá que estão feridos. Levantem-se e venham. Por quê? Porque o Senhor vos despedaçou, mas este que vos pedaçou vos curará. Levantem e venham, porque o Senhor fez ferida, mas do mesmo jeito que Ele fez ferida, Ele ligará e estabelecerá a cura para vocês. Aleluia. Aleluias, aleluias, aleluias. Deus às vezes permite situações ruins acontecerem na nossa vida, que são juízos de Deus, são feridas que Deus permite, são situações ruins para nos quebrantar, não para nos matar, para nos quebrantar, para tirar-nos do nosso pedestal, do nosso orgulho, da nossa indiferença, da nossa negligência espiritual. Deus permite situações ruins, mas quando nós, estando já alquebrados, aleluias, nos conscientizamos dos nossos pecados e nos arrependemos e vamos e buscamos ao Senhor, a gente pode chegar só o pó diante de Deus. Nós podemos chegar todos dilacerados, vilipendiados, cortados, moídos. Nós podemos chegar diante de Deus feridos, cheios de hematomas e de chagas e de feridas, mas quando chegamos diante dele humilhados e confessando os nossos pecados, ele cumpre o que está aqui: vinde e tornemos ao Senhor, porque ele, o Senhor, nos despedaçou, mas ele nos sarará. Ele, o Senhor, fez a ferida, mas ele ligará esta ferida. Aleluias. Aleluias, aleluias. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite. Aleluia, eu estou sentindo a bondade de Deus aqui esta noite. Não existe intimidade com Deus sem arrependimento, e não existe intimidade com Deus sem confissão dos pecados. Aleluia, ele diz: eu vou ferir Judá e eu vou ferir Efraim, como um leão e como um filho de um leão que ataca as suas presas. Eu vou dilacerar tanto Judá quanto Efraim, vou deixar Judá e Efraim caídos ao chão, muito feridos, e eu vou me afastar deles, e eu vou aguardar que no estado de ferida, no estado de dor deles, eles se conscientizem dos seus pecados, eles se arrependam desses pecados, e eles venham até mim. E quando eles vierem, eu vou soprar sobre eles o meu bálsamo. Eu vou derramar sobre eles do meu espírito. Aleluia, eu vou quebrar deles todo jugo. Eu vou levantá-los e vou exaltá-los e vou dizer: a vontade que eu tenho é esta, que vocês estejam curados e sarados, juntos e perto de mim. Aleluia. Não existe intimidade com Deus sem confissão de pecados. O pecado precisa ser confessado. Confessar é você identificar o pecado, é você reconhecê-lo como algo que desagrada a Deus, e é você falar a Deus aberta e explicitamente o que você fez, mas que você está arrependido e pede o perdão do Senhor. Isto é confissão. A confissão, ela tem que ser feita inicialmente para Deus,
Você pode confessar para o seu amigo, para sua mãe, para o seu pai, para o seu pastor, mas se você não confessar para Deus, você não andou pela vereda correta. Nós precisamos confessar os nossos pecados para Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que Davi, no capítulo, ou no Salmo 51, escreve um salmo inteiro de confissão do seu pecado a Deus, quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó Senhor, segundo a tua benignidade. Ah, Senhor, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, Senhor, e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos era mal, para que seja então justificado quando falares, e puro quando me julgares. Me perdoa. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade, Senhor, no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a tua sabedoria. Purifica-me, Senhor, com a esponja molhada de sangue, e então eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que então rejubilem os meus ossos, Senhor, que o Senhor quebrou. Esconde a face da tua ira dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades, e cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, Senhor, e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da sua presença, e não retires de mim, Senhor, o teu espírito. Aleluias! Aleluias! Não existe intimidade com Deus sem confissão de pecado, e esta confissão precisa ser dada a Deus primeiro. Agora, a confissão não pode ser feita apenas a Deus. Os nossos pecados precisam ser confessados a homens. É por isso que está escrito em Tiago 5,16: portanto, confessem os vossos pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que sejam curados, pois a oração de um justo, ela é pura e ela é eficaz. Aleluias. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus, mas nós também precisamos confessar os nossos pecados na via, na esfera, no âmbito, no status horizontal. Talvez você foi educado a não confessar os seus pecados, imaginando que as pessoas vão te apedrejar, vão te excluir, vão te marginalizar. Eu quero dizer para você que isso não é verdade. Quando você procura um homem de Deus, quando você procura o seu pastor, quando você procura a sua liderança, quando você procura alguém que é responsável por você espiritualmente, e você confessa esse pecado e deixa, a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluias! Há 3 vantagens de você confessar os seus pecados para as pessoas. A primeira vantagem é que quando você confessa os seus pecados, você alivia as suas cargas emocionais. Tem muita gente andando com fardo nas costas, na mente, no coração, porque não tem coragem de sentar e confessar as suas culpas. Quando nós confessamos as nossas culpas, nós nos aliviamos das nossas cargas emocionais. Segundo lugar, quando você confessa, você não ganha alguém linguarudo para dizer do seu pecado e jogar aos 4 ventos, colocar nas redes sociais e divulgar no Jornal Nacional. Não. Quando você confessa o seu pecado para alguém e essa pessoa é séria, você ganha alguém que pode te auxiliar em oração e contra esse pecado. Esses dias eu fui numa palestra de homens e o irmão estava falando que ele desenvolveu desde a mais tenra idade o vício da pornografia. E quando ele atingiu 40 anos de idade, quase que a sua família toda já estava destruída. Daí ele despertou para o fato de que ele precisava conversar com alguém sobre isso. E ele então conversou com um pastor. E esse pastor colocou esse irmão numa rede de discipuladores e de mentores espirituais. E esse irmão passou a ser cuidado,
passou a ser discipulado, passou a ser orientado, e aí abaixaram até um aplicativo no celular dele. Eu achei muito interessante aquilo, que todas as vezes que ele coloca qualquer palavra que tenha a ver com pornografia, no contato ou no celular de umas 3 ou 4 pessoas, apita alguma coisa, é um alerta, e aí alguém liga para ele e fala: como é que você está? E aí ele expõe a sua fraqueza, porque aquela é a fraqueza dele, e os irmãos oram, e ele desiste. Ele dizia assim: eu estou me mantendo santo e purificado diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para você, não ignore a confissão, ela é um bálsamo de Deus e um remédio de Deus para resgatar e sarar as pessoas. Quando você confessa os seus pecados, você se alivia das suas cargas emocionais. Quando você confessa os seus pecados, você ganha um auxiliador em oração, aleluias, para, aleluias, interceder por você e te ajudar a vencer aquele pecado. E quando você confessa o seu pecado, você geralmente recebe em troca a notícia de que o outro também é pecador. E aí vocês dois caem diante de Deus e dizem: nós somos pecadores que precisamos da graça, da misericórdia e da bondade de Deus. E quando nós temos arrependimento e confissão de pecados, aí sim a glória de Deus desce sobre nós. Aleluia, aí sim nós desenvolvemos intimidade com Deus. Não há intimidade com Deus sem arrependimento, e não há intimidade com Deus sem confissão de pecados. Terceiro, não há intimidade com Deus sem conhecimento de Deus. Não é possível desenvolvermos relacionamento, intimidade, comunhão, cumplicidade, parceria com Deus se não houver conhecimento de Deus. Por isso que o profeta Oséias, ele chama e diz aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Conhecer Deus é diferente de conhecer sobre Deus. Aleluia. Quando nós conhecemos Deus, nós temos relacionamento, intimidade, koinonia. Quando nós conhecemos Deus, nós temos com Deus cumplicidade. Quando conhecemos Deus, temos Deus habitando em nós, e nós habitamos e estamos escondidos e refugiados em Deus. Isso é conhecer a Deus. Não é possível ter intimidade com Deus sem conhecer Deus pela sua palavra. Eu nunca vi uma geração de jovens, não essa daqui, que os irmãos estão aqui atentos ouvindo a palavra, glória a Deus, mas eu vejo assim, irmãos, eu prego bastante pela misericórdia de Deus, e eu vejo assim como há uma certa indisposição para ouvir a palavra de Deus. Os cultos de jovens são cheios de oba-oba, cheios de barulhos e de movimentos, e quando você senta com os jovens e diz assim: vamos meditar na palavra, parece que há um tédio, parece que há uma ojeriza, parece que há uma repugnância, parece que há uma resistência à palavra de Deus. Ora, como é que você quer ter intimidade com Deus, sendo que você não conhece o manual de Deus, você não conhece a palavra de Deus, que é o principal instrumento de revelação de Deus? Só é possível ter intimidade com Deus se nós tivermos a humildade para ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Aqui está uma geração de jovens que não tem tédio pela palavra de Deus. Eu recebi aqui, foi 1 hora para pregar. Na maior parte dos congressos que eu vou, eu recebo 10 minutos, e o irmão fala assim: prega rápido porque o grupo vai cantar ainda. Mas aqui não, aqui as pessoas estão anelantes, estão desejosas de receber, de entender e de compreender a palavra de Deus. Quem tem Bíblia aí, levanta a Bíblia. Mas eu tenho a Bíblia no meu celular. Levanta o celular então. Aleluia, faz assim com a palavra de Deus. E diga para você mesmo, diga: durante a minha juventude, durante a minha vida, eu não vou ignorar a palavra de Deus. Ela é fonte de conhecimento, ela é fonte de aproximação, ela é um meio de desenvolvimento de relacionamento com Deus, é a forma de conhecermos a glória de Deus e a revelação de Deus. Não é possível ter intimidade com Deus sem conhecê-lo pela sua palavra.
não é possível conhecer Deus sem termos, aleluia, não é possível ter intimidade com Deus sem conhecermos Deus através de Cristo, porque ninguém revela tanto Deus quanto a pessoa bendita e gloriosa de Jesus. Aleluia. Quer conhecer Deus? Aleluia, conheça Jesus, conheça os evangelhos, leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Procure conhecer, entender o Jesus histórico, o Jesus dos evangelhos. Leia, leia e leia, e vá conhecendo Jesus, porque quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais próximo de Deus você vai estar, mais íntimo de Deus você será. Aleluia. Tem gente querendo conhecer sobre filosofia, tem gente querendo conhecer sobre tanta coisa, mas não quer conhecer Deus por meio de Jesus. E essas pessoas são enganadas, engodadas. Por quê? Porque a única forma de conhecermos Deus é conhecermos Deus através de Jesus. Aleluia. O escritor aos Hebreus, ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais e pelos profetas, a nós nesses últimos dias tem nos falado diretamente por meio do seu Filho. Aleluia. O tom da voz de Deus é o tom da voz de Jesus. Aleluia. O som da batida do coração de Deus é o som da batida do coração de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O toque de Deus é o toque de Jesus. Aleluia. O inspirar e respirar de Deus é o inspirar e respirar de Jesus. Aleluia. O DNA de Deus é o DNA de Jesus. O poder de Deus está em Jesus. A graça de Deus está em Jesus. O amor de Deus está em Jesus. A misericórdia de Deus está em Jesus. E ninguém vem a Deus se não for por intermédio única e exclusivamente de Jesus. É por isso que João diz assim: quem tem o Pai tem o Filho, e quem tem o Filho tem o Pai. Agora quem não tem o Filho não tem o Pai. Só é possível ter intimidade com Deus por meio de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus quer levantar uma geração de homens e mulheres que são apaixonados por Ele. Aleluia. Gente que não é perfeita, mas que conhece Deus por meio de Jesus. E ao conhecer Deus por meio de Jesus, desenvolve intimidade com Deus. E eu termino dizendo que só é possível ter intimidade com Deus quando essa intimidade é fruto de sermos cheios do Espírito Santo. Você quer ter intimidade com Deus? Se arrependa dos seus pecados. Aleluia. Confesse os seus pecados. Aleluia. Conheça Deus através da palavra e através de Jesus. Quer ter intimidade com Deus? Aleluia. Seja cheio da plenitude, da graça e da unção do Espírito Santo de Deus. Quem conhece o Espírito de Deus, conhece Deus. Quem é íntimo com o Espírito Santo é íntimo com Deus. Por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos, transbordem, se plenifiquem, se completem com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você nunca vai desenvolver intimidade com Deus se você não for um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Esta noite aqui é uma noite de nós rasgarmos os nossos corações, a nossa mente, e dizermos ao Senhor: ó Santo Espírito de Deus, vem sobre mim, toma a minha mente, toma o meu coração, toma a minha vida, porque se eu for cheio do Espírito Santo de Deus, eu vou conhecer Deus plenamente. Eu gosto muito do Estevão, e eu termino aqui a minha fala. O Estevão, lá em Atos 6 e 7, fala por 12 vezes que ele era cheio do Espírito Santo. Por 12 vezes, 2 capítulos falam por 12 vezes que ele era cheio do Espírito Santo. Aí conta um pouquinho da história, assim: e Estevão era cheio do Espírito Santo. Aí conta mais um pouquinho da história: e Estevão era cheio do Espírito Santo. E conta mais um pouquinho: e o Estevão era cheio do Espírito Santo. E aí conta mais um pouquinho e vai assim, 12 vezes. Quando os homens apedrejaram Estevão, ele tinha tanta intimidade que ele bradou dizendo: podem continuar me apedrejando, porque eu estou vendo os céus por dentro agora.
Labacandaramana cheira mahai. Labacandaramá chura macandaramahai. Eu estou vendo os céus por dentro agora. Podem apedrejar, porque eis que eu vejo os céus abertos, Deus assentado no seu trono e Jesus Cristo de pé à direita dele. Aleluia! Quem é cheio do Espírito Santo vê os céus por dentro. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Aleluia! Não existe intimidade com Deus sem arrependimento. Não existe intimidade com Deus sem confissão de pecados. Não existe intimidade com Deus sem conhecimento de Deus. E não existe intimidade com Deus sem sermos cheios da presença, da graça, da unção do Espírito de Deus. Fala para o seu irmão: ser cheio do Espírito só é um privilégio da igreja. Fala para ele: antes as pessoas não eram cheias. Diga: antes elas só recebiam uma gota, mas agora nós podemos ser cheios. Aleluias, 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 aleluia. Aleluias. No Antigo Testamento, para o Abel ser cheio, o Caim tinha que estar endemoniado. No Antigo Testamento, para o Noé ser cheio, a geração antediluviana toda tinha que estar sem o Espírito Santo. No Antigo Testamento, para o Abraão ser cheio, o Ló tinha que estar dormindo com as próprias filhas. No Antigo Testamento, para o Isaac ser cheio, o Ismael tinha que estar extremamente vazio. Para o Jacó ser cheio, o Esaú tinha que estar vendendo a bênção da primogenitura. Para José ser cheio do Espírito Santo, todos os irmãos tinham que estar conspirando morte, desejosos de matá-lo. Para o Moisés ser cheio, o Arão e a Miriam tinham que ser preconceituosos e ficar acusando a ele, porque ele casou com uma afrodescendente. Para o Josué ser cheio, os outros espias tinham que estar murmurando. Para Davi ser cheio, o Saul tinha que estar cheio dos demônios. Para o Salomão ser cheio, Adonias tinha que estar sendo rejeitado por Deus. Para os profetas serem cheios, tinha um monte de falsos profetas. Agora, quando chega no Novo Testamento, não é assim. O Espírito não é dado em conta-gotas. O Espírito não é dado em porções, que um recebe um e o outro pode receber 2 vezes mais. No Novo Testamento, todos estão reunidos no mesmo lugar, arrependidos dos seus pecados, confessando os seus pecados, tendo conhecido Deus por meio de Jesus Cristo. Eles estão aguardando até que de repente ouve-se um vento. Aleluia! Ouve-se um som de um vento veemente e impetuoso, e os céus se abrem, e aquela casa é cheia da glória de Deus e do poder de Deus. E quase 120 pessoas recebem o Espírito Santo de Deus, e o texto diz: e todos foram cheios, todos foram cheios da presença, da graça e da glória do Espírito Santo de Deus. E aí Pedro se levanta no meio deles e diz: olha, varões, irmãos e irmãs, o que está acontecendo aqui é aquilo que fora dito pelo profeta Joel. Nos últimos tempos, eu, o Senhor, estou dizendo, o Altíssimo, o Eterno, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluias, aleluias. Até os escravos, os servos e as servas receberão do meu Espírito e profetizarão. Aleluias, glória a Deus. Eu vou agir na vida de crianças, e eu vou dar aos jovens o meu Espírito, e o meu Espírito vai trazer para os jovens a capacidade de ter visão. O jovem naturalmente ele é míope. O jovem naturalmente não consegue enxergar um palmo à frente do seu nariz. Isso é por conta da idade mesmo. Por mais visionário que o jovem seja, ele enxerga sempre menos do que deveria enxergar, sempre menos do que está à mostra. Mas quando o Espírito de Deus desce, o Espírito de Deus potencializa os sentidos desse jovem. E o jovem que era míope tem os olhos abertos.
O jovem que enxergava pouco, agora ele enxerga longe. Ele tem visões de Deus e ele desenvolve projetos maravilhosos. Levante a sua mão, há uma unção de Deus sobre nós. Eu, Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o texto diz lá, irmãos, o texto diz lá, que então os velhos que já são abandonados, os velhos que já são escanteados, que a gente olha para eles assim, não pode fazer mais nada na vida, diz, não pode fazer naturalmente, mas cheio do meu espírito, eu vou derramar do meu espírito sobre os velhos, e eles voltarão a ter sonhos. Os jovens ganharão visões, mas os velhos ganharão sonhos. O velho não sonha mais. Meu pai disse que o velho só conta o que foi, mas isso é um velho sem o espírito, porque o velho cheio do espírito, ele sonha, ele vislumbra, ele projeta, ele idealiza, porque ele é cheio da presença, da graça e da unção do Espírito Santo de Deus. Você quer ser íntimo de Deus?